Boa noite, meus amigos que já estão ingressando. Vamos iniciar aqui nossa live sobre direito desportivo. Chamar aqui o nosso palestrante, Dr. Breno Gondim. Arroba. Breno Gondim. Vocês estão bem? Alguém por gentileza? Arroba Breno Gondim. Só um instante, meus nobres. Gondim. Agora. Boa noite, meus nobres. Vamos logo mais começar nossa live de direito desportivo, onde traremos aqui bons apontamentos com o Dr. Breno Gondim, presidente da subsecção da Comissão de Direito Desportivo da subseccional Aracati, da subsecção Aracati, certo? Comissão do Litoral Leste, importantíssima comissão que trata sobre essa temática fundamental, inclusive para os jovens advogados, essa temática importantíssima, pois nos últimos anos o desporto como um todo, meus nobres amigos, cresceu imensamente, cresceu muito. Então é uma boa área para quem está iniciando aí na advocacia, abrir os olhos para uma promissora área, sem sombra de dúvida. Se você pegar aí nos últimos anos, todos os jovens advogados acabam indo para as áreas mais povoadas, se assim podemos dizer. Direito civil, famílias, penal, tributário. Essas áreas são áreas promissoras, mas você terá que conquistar o seu espaço. O direito desportivo é uma área que poucos advogados estão explorando. Então é interessante que vocês, ainda estudantes ou profissionais operadores do direito, e podem estar militando nessa área, ou o estudante já vendo a dinâmica dessa área. Então vai ser hoje essa live com essa temática, apresentando aí os principais pontos da comissão, como é que a comissão trabalha, como é que é a área, qual a expectativa de mercado dessa área. Então é interessantíssimo vocês acompanharem essa live. Logo mais o nosso palestrante estará online aí para acompanhar e trazer as informações necessárias para que venhamos aí desenvolver um bom tema para a comunidade acadêmica e também profissional. Pronto. Nosso debatedor já está entrando aqui na nossa live, meus amigos. Aceito. Iniciei mais cedo, até mesmo para apresentar o tema para vocês. E, sem sombra de dúvida, o Dr. Breno Gondim, ele
trará maiores e melhores esclarecimentos. Doutor Lúcio Telmo aí está presente na nossa live. Doutor Antoniel, grande Antoniel, meu nobre. Doutora Nathalie, prazer imenso tê-los aqui. Estou. Só um instante, meus amigos. Vou convidar aqui novamente. Breno. Doutor, já iniciei, tá bom? Pronto, meus amigos, ele está entrando. Só um probleminha aqui. Que a internet dele parece que deu um pequeno probleminha, mas já está sendo regularizado, tá ok? Bom, meus nobres amigos, como eu vinha falando para vocês, a faculdade vem trazendo diversos temas ao longo desse período de pandemia, não só para comunicar, trazer informações para a sociedade acadêmica, para profissionais também, trazendo dicas de atuação de outros mercados, da advocacia, enfermagem. E isso é um trabalho importantíssimo, não só para o âmbito acadêmico, também para o âmbito social. Por essa razão que nós estamos aqui trazendo, desenvolvendo esse conteúdo muito importante para que os alunos tenham acesso ao melhor conteúdo, certo? Então já peço para que vocês acompanhem as lives aí no Instagram da Faculdade FVJ, também acompanhem as lives, se for o caso, no Instagram do professor Breno Gondim, que também traz diversos conteúdos sobre direito desportivo. Também acompanhar o nosso Instagram. Ótimo, o doutor Breno já está aqui. Vou aceitá-lo. Doutor, está entrando, doutor Breno Gondim. Olá, doutor Breno Gondim. Fala, Renato. Tudo bom, meu amigo? Como é que tá? Tudo jóia. Iniciei aqui um pouquinho antes para apresentar um pouco do tema para os alunos que estavam aqui, mas muito interessante, até mesmo para que você não venha se atrasar na próxima live, né? Não, tranquilo, não tem problema não. Meus amigos, primeiramente queria dar boa noite a todos. Me chamo Renato, sou advogado, palestrante, professor também. Tenho aqui a imensa honra de agradecer a presença do professor Breno Gondim, em nome da faculdade, também em nome do professor Francisco, a participação do doutor Breno, advogado, presidente da Comissão de Direito Esportivo da subsecção Litoral Leste da OAB Ceará, um profissional de larga experiência na advocacia desportiva e vai trazer aqui alguns pontos interessantes para que fomente aqui o nosso debate nessa live de hoje. Doutor Breno, gostaria de ter alguma palavra inicial? Bom, Renato, primeiro, tu tá conseguindo me ouvir aí? Tudo certinho? Ouvindo perfeito. Pronto, meu amigo. Primeiro aqui dispensando as formalidades do doutor, né? Mas queria agradecer à instituição FVJ, em nome do professor Francisco, pela oportunidade de poder falar um pouco mais sobre o direito desportivo. E particularmente, como a gente conversou antes, né? Sou suspeito a falar. E é uma paixão, tanto o direito quanto o esporte. E graças a Deus a gente conseguiu unir no direito desportivo e poder fomentar, poder passar informação para quem realmente ainda não conhece e para quem tem interesse na área. Então, meus agradecimentos são esses. E também queria lhe agradecer pela parceria e condução dessa live. Espero que todo mundo que esteja assistindo consiga entender e ser o mais esclarecedor possível.
Verdade, concordo plenamente, doutor. Sem sombra de dúvida, com um profissional de tamanho gabarito que o doutor é, sem sombra de dúvida, trará os esclarecimentos que a comunidade aqui precisa. Doutor, então vamos iniciar aqui nossa live. Eu sou um grande crítico, sabe, doutor Breno, que hoje as faculdades, elas estão muito limitadas a passar só aquele conteúdo. Eu não sei se seria uma limitação das universidades como um todo, ou se seria aí já um pré-requisito estabelecido que vem de uma ordem lá do MEC. Mas o direito desportivo, ele acaba sendo um pouco esquecido no âmbito das instituições de ensino. Então, a grande mensagem que hoje nós temos que fomentar nessa live é justamente conhecer um pouco mais sobre o direito desportivo. Mas para que nós venhamos conhecer esse direito desportivo, é interessante que nós conhecemos o início, dentro da OAB. Qual é o papel da Comissão de Direito Desportivo? Enquanto aqui, digamos, enquanto a temática, ou de repente, o que a OAB faz para contribuir dentro do âmbito do direito desportivo? Bom, Renata, a Comissão de Direito Desportivo, ela é inovadora, é a primeira vez que temos na subseção, e o principal intuito dela é fomentar o direito desportivo e auxiliar a sociedade no que for preciso relacionado ao esporte, relacionado ao que o direito puder ajudar. Então, desde já, queria aqui abrir o espaço também para todos os colegas advogados, estudantes de direito, ou então a própria sociedade que quiser interagir mais com a nossa comissão. A comissão está de portas abertas. A gente está com alguns projetos de fazer grupos de estudo sobre o direito desportivo, com o objetivo de sempre fomentar o direito desportivo, que, na minha opinião, é um direito que tem um mercado muito grande, mas nem todo mundo conhece, né? Muitos alunos, como você mesmo falou, a grande maioria das faculdades não dão a oportunidade do aluno ter acesso durante a graduação, e o aluno provavelmente se forma e depois que vai descobrir o direito desportivo, como foi no meu caso, né? Verdade, eu concordo. Como nós estávamos falando nos bastidores, né? Você falou que fez uma pós-graduação à distância, porque aqui, de fato, nosso celeiro aqui, o Nordeste, que eu digo que é um celeiro de excelentes profissionais, e aí você tira em diversos nomes, o próprio Oswaldo, se assim podemos mencionar, saiu daqui, né, do nosso estado, e assim, acho que o direito desportivo no nosso estado poderia sim ser implementado, ser melhor trabalhado, não só no âmbito da OAB, como das instituições, como também a nível de estado, né? Poderíamos melhorar o conjunto de desse mercado que vem crescendo nos últimos anos exponencialmente, não é, doutor? Com certeza. E doutor, me tire mais uma dúvida. Me diga, como é que funciona? Como é que funciona a justiça desportiva? Me diga como é que está hoje o panorama da justiça desportiva. Uma breve explanação. Bom, Renato, aqui primeiramente, antes da gente começar a entrar no tema, queria agradecer aqui a presença de algumas pessoas, né? O Aslan, que é um futuro árbitro aí, e também presença ilustre aqui o doutor Cristiano, advogado do Bahia, que está aqui nos acompanhando. Estou com uma responsabilidade grande, viu? Que ele é um excelente profissional na área. E Sim. Se eu estiver errado, doutor, o senhor me corrige aí, tá? Então, para a gente começar falando sobre o direito desportivo, antes de entrar para a justiça desportiva, a gente não pode começar a falar sem, pelo menos, conceituar o que é o desporto, né? Então, Sim. O desporto, ele tem algumas características. Pelo tempo que eu vou citar algumas características principais, na minha visão. E o desporto, ou esporte, como queiram chamar, a principal característica dele é uma prática de atividade física, ele tem que ser institucionalizado. O que quer dizer isso? Ele tem que ser regulamentado e tem que haver competição, né? Não existe o desporto sem haver competição. E a Lei Pelé, Renato, ela divide o desporto em 4 manifestações. Quais seriam? É o desporto educacional, que é aquele praticado em instituições de ensino, que o objetivo é a desenvolver o indivíduo, a promover a interação entre todos. Tem o desporto de participação,
que é o desporto, aquele desporto de forma voluntária, com o intuito de interagir a todos, que é aquele mais comum, né, que a gente vê competições de bairro, com o intuito de promover a saúde, promover a educação. Também temos o desporto de formação, que é aquele desporto que o indivíduo tem o objetivo de se aperfeiçoar tecnicamente, digamos, buscar iniciar os aperfeiçoamentos técnicos, seja ele de forma qualitativa ou quantitativa, e um exemplo prático aqui são as bases de clubes, né, que a gente vê. Aí também tem todos os requisitos que o clube tem que cumprir para ser um clube formador. Isso aí é uma longa explanação aí que a gente pode deixar para outra live, né? E também tem o desporto de rendimento. O desporto de rendimento, ele é caracterizado, pode ser praticado e organizado de modo profissional e não profissional. E o objetivo dele é obter o resultado, certo? Então, o de modo não profissional, ele tem a liberdade do indivíduo, ele não há pactuação de contrato de trabalho, mas ele prevê um incentivo de materiais e patrocínios. Aquelas competições amadoras que muitos clubes fazem pagamentos, não são remunerações, né, não é pactuado como salário, mas são incentivos. E também tem o desporto de rendimento que pode ser organizado e praticado de forma profissional. Esse aí eu acho que é o mais comum, que principalmente aqui mais voltado para o futebol, que a gente sabe que gosta de futebol, que torce. Aquele desporto que tem o objetivo de buscar resultados e é caracterizado pela pactuação de um contrato de trabalho entre a entidade de prática desportiva e o atleta. A entidade de prática desportiva é o clube, no caso, né? Então, o conceito é mais ou menos esse, conceito bem breve sobre o direito desportivo, sobre o que é o desporto, e para a gente poder entrar no outro tema, né, que é a justiça desportiva. Então, a justiça desportiva, Renato, ela tá prevista na Constituição Federal, certo? No seu artigo 217, inciso 1. Ela possui autonomia, ela não é vinculada a nenhum tipo de órgão governamental, ela possui sua independência e autonomia, e ela é regulada. A base dela é a Constituição. Ela foi criada, regulamentada pela Lei Pelé, que é a Lei 9.615 de 98, que é a chamada Lei Geral do Desporto, e também tem como regulamentação o CBJD, que é o Código Brasileiro de Justiça Desportiva. Perfeito. Excelente explanação, doutor. E até mesmo nós percebemos que, pelo próprio texto da Lei Pelé, da Constituição, a importante arma de inclusão social que é o esporte. O esporte também funciona como uma importante arma de inclusão social nesse país que é tão heterogêneo, não é verdade, doutor? Então, assim, é importantíssimo, como ali estabelece a própria Lei Pelé, as formas de desporto, interessante ali no artigo 52, me corrija se eu estiver errado, 52, 50, naqueles meados ali. É interessante observar, porque alguns profissionais vivem do esporte. Aqui no nosso país, o panorama, às vezes, se torna um pouco complicado quando se sai ali da esfera do futebol. Mas outros profissionais que tentam sobreviver do esporte acabam não conseguindo. Por quê? Porque às vezes não tem patrocínio, não tem incentivos. E eu acho que o importante começo é justamente trazendo um olhar mais abrangente para essa área. E aí eu sou crítico nesse quesito, porque eu acho que falta políticas do Estado para poder incentivar nesse sentido, doutor. Mas, doutor, você trouxe uma excelente explanação sobre o direito desportivo. Mas nós sabemos que o próprio judiciário enfrenta dificuldades essas históricas. Você poderia trazer ou, de repente, explanar aqui, ainda que breve, quais seriam as principais dificuldades afetas à justiça desportiva? Pronto.
Antes de entrar nessa sua pergunta, Renato, dentro do direito desportivo também existe uma ramificação, que são as leis de incentivo ao esporte, que é as leis onde vão ser analisados projetos para inclusão social, seja ele, de modo geral, projetos para projetos amadores, certo? Mas em algumas exceções pode ser um projeto para atividades de alto rendimento, em algumas exceções. Então, é um projeto, é uma lei muito bacana, que é um trabalho muito sério que o pessoal da comissão faz, essas análises de projetos, tem que ser bastante rigoroso na confecção desse projeto. E realmente, como você falou anteriormente, muitos projetos desses mudam a vida de muitos jovens. Tiram os jovens do mundo das drogas, tiram os jovens de situações precárias, às vezes família sem qualquer instrução, e às vezes o esporte muda a vida daquela pessoa, futuramente aquele jovem pode até se tornar um atleta, né? Então, é um meio que o governo achou muito bacana de poder incentivar o esporte. Então, vamos lá. Tu pode repetir só a tua pergunta, Renato? Questão da justiça desportiva, né? Isso. Quais seriam as principais dificuldades, né, que a justiça desportiva hoje enfrenta? Pronto. A justiça desportiva, Renato, como eu falei, muita gente não conhece, né? Principalmente os acadêmicos de direito, muita gente não conhece. Ela está prevista na Constituição Federal, como eu já falei aqui, e ela tem total autonomia. Então, a grande dificuldade dela é a falta de conhecimento da população, ao meu ver, certo? E assim, a Constituição, ela proíbe qualquer vedação de botar um caso prático. Um clube sofreu uma punição na justiça desportiva, não gostou, não recorreu e tentou ingressar na justiça comum. A Constituição veda qualquer tipo de situação dessa. A questão de admissibilidade, o processo deve ser extinto conforme previsão na Constituição. Então, só poderá entrar na justiça comum caso se esgote todas as instâncias da justiça desportiva. E que a justiça desportiva ela é muito bem estruturada, tem um tribunal muito bacana, que é presidido pelo Dr. Thiago. Inclusive, eu vou fazer live com ele daqui a pouco, que ele é presidente do TJD daqui. É um cara que trabalha muito sério, conhecedor demais da justiça desportiva, né? E está sendo levado bem a sério o TJD daqui. E para quem também, vou até soltar uma novidade aqui, para os estudantes de direito que querem interagir com o direito desportivo, também está nascendo outra oportunidade aí, que é a Federação de Futebol de Sete. Eles estão instituindo um novo Tribunal de Justiça Desportivo. Então, quem tiver interesse, procura saber, procura assistir às sessões, que é muito bacana. O direito desportivo realmente é apaixonante. Perfeito. Inclusive, até salvo engano, Emanuel Júnior acabou de passar aqui nos comentários que fez o TCC dele em direito desportivo e já parabeniza aí o profissional por ter já iniciado esses esclarecimentos, né? Doutor, então, já falamos aqui do direito desportivo, já conceituamos, já falamos sobre a própria Constituição, mas o que muito nos intriga dentro do direito desportivo é quais os ramos de atuação dentro do direito desportivo, para que depois nós avancemos aí para a organização e estruturação dessa justiça. Mas quais os principais ramos de atuação nessa seara de trabalho? Bom, Renato, como eu disse anteriormente, o direito desportivo ele tem um grande ramo de atuação, um exponencial muito grande de crescimento. Tem o direito tributário, para quem gosta de direito tributário, do direito desportivo. Tem o direito trabalhista, relação entre clube e atleta. Tem o direito civil também, que envolve o atleta, questão de direito de imagem. Tem a questão das lides entre intermediário e clube, intermediário e atleta. Tem a questão da lei de incentivo de esporte também. A própria justiça desportiva é um ramo de atuação muito bom. Então,
é um ramo muito interessante, que é pouco explorado aqui na nossa região e que tem um exponencial muito grande de atuação. Voltando aqui só para a justiça desportiva, Renato, como eu falei, ela é autônoma, ela não tem vinculação com nada, ela tem total liberdade, conforme previsão na Constituição, e é de obrigação, a Lei Pelé fala que é obrigado toda federação, entidade de prática desportiva, que é conceituada assim na lei, ter o seu Tribunal de Justiça Desportiva. Aí a gente já foi para o outro assunto do tribunal, né? Então, a Lei Pelé, ela fala que é de obrigação das entidades de prática desportiva, botar aqui na nossa situação, a Federação Cearense de Futebol, ela é obrigada a arcar com todos os custos do Tribunal de Justiça Desportiva. Mas, independente disso, não tem vinculação, não tem qualquer tipo de interferência. Teoricamente, não é para ter, né? Então, a Federação de Futebol Cearense, ela arca com os custos do tribunal, inclusive o próprio tribunal, para quem quiser conhecer, assistir sessão, é na própria federação, e ela tem essa obrigação de custear com o tribunal, mas sem qualquer vinculação, sem qualquer interferência de poder político, né? Ótimo, interessantíssimo. Inclusive, antes, né, fazendo uma breve leitura do tema, interessante como esse ramo do direito, em sua independência, com princípios próprios, existe toda uma estruturação. Inclusive, eu achei muito interessante, por exemplo, como o esporte esgrima, por exemplo, que é o que citam muito aí em alguns manuais, não teriam um tribunal próprio, acaba se vinculando a outras atividades, a outras práticas esportivas, se juntando e fazendo seus tribunais de justiça, né? Você poderia, doutor, não sei se seria oportuno, mas como é que funcionaria? Por exemplo, esgrima, junto com corrida de jet ski, por exemplo, eu não tenho noção. O TJD, cada atividade. Por exemplo, o futebol tem o tribunal dele, tem a comissão, o TJD, vai para o TJD. Se, por exemplo, hoje a esgrima quiser, de repente, iniciar, ter a sua justiça própria e tal, ela começará como? Fazendo um tribunal próprio ou se juntando com outros? Como é que poderia funcionar mais ou menos nesse sentido? Pronto. O Emanuel tá falando aí, Renato, tá dando microfone, eu não sei se é o teu som, eu acho que é o teu que eu tô de fone. Bom, queria saudar aqui, Renato, que tem alguns amigos e clientes aqui, o Lúcio Maranhão, que passou pelo Fortaleza, o Jones, que é goleiro profissional também, o Dudu, que é atleta do Goianese. Então, os tribunais de justiça desportiva, tem cada modalidade, por obrigação de ter o seu TJD, né? Assim, sim. O futebol tem o seu, o futsal também tem o seu aqui no Ceará, e algumas outras modalidades tem também. O basquete ia voltar, mas não voltou ainda. Aí a gente até tá com um projeto aí, não sei nem se eu vou poder falar, posso até levar um carão, assim, vamos dizer, né, do presidente Mauro Neto, e a gente está com um projeto aí de unificar os TJD que não são instituídos ainda. Então, mas esse projeto aí ainda está sendo estudado, a gente ainda está vendo as possibilidades, abrir aqui de primeira mão, mas, assim, os tribunais de justiça, a justiça desportiva, ela possui os órgãos dela, né, que é o STJD, que é o Superior Tribunal de Justiça Desportiva, que a sede dele é lá no Rio de Janeiro. E temos também o Tribunal de Justiça, que, como eu falei, cada modalidade tem o seu tribunal instituído, teoricamente é para ter. E também é um órgão da Justiça Desportiva, as comissões disciplinares que são do TJD de cada modalidade. Perfeito, ótimo. É interessante ver, porque tem o seu funcionamento próprio, tem princípios próprios, tem toda uma... eu acho muito interessante, apesar que, se você for ver em alguns países, adotaram, inclusive, procedimentos próprios, né? Mas aqui não, acabaram adotando o modelo já existente dos tribunais comuns, em primeira, segunda instância e tal. Mas são regulados pelo CBJD, né, que o
Código Brasileiro de Justiça Desportiva. Ele não é uma lei, como os códigos processuais que a gente tem, mas ele é uma resolução do Conselho Nacional do Esporte, e ele tem todos os procedimentos da Justiça Desportiva de todas as modalidades. O CBJD, ele serve para todas as modalidades, não só para o futebol. Perfeito, perfeito. Excelente explanação, doutor. Qual a expectativa hoje de mercado para o jovem advogado, doutor? Bom, Renato, o direito desportivo, como eu falei, ele tem uma grande probabilidade de crescimento, principalmente aqui na nossa região, que é pouco explorado, principalmente agora que a gente está com 2 clubes na Série A, muitas demandas a aparecer para o jovem advogado que queira entrar. Tem o Tribunal de Justiça Desportivo do futebol, tem o Tribunal de Justiça Desportivo do futsal, tem o do tênis de mesa. Então, tem vários tribunais, vários ramos de atuação. Tem a questão da lei de incentivo do esporte, tem a questão, agora nesse tempo de pandemia, que entrou em acessão, né, que é o e-esporte, que é os esportes eletrônicos também, que está em grande probabilidade de crescimento. E tem muita coisa boa também dentro do direito desportivo. Né? Perfeito, perfeito. Você vê que essa questão da pandemia acabou tendo... Só um instante, doutor. Melhorou a questão da microfonia ou ainda está ocorrendo? Ainda estou escutando um pouquinho aqui, mas dá para seguir. Não sei quem está assistindo. Você que está assistindo aí, pessoal, tá tudo certo aí ou tá ruim o áudio? Alguém pode comentar aí, por favor, meus nobres? Eu estou tentando aqui tirar todos os áudios possíveis daqui de perto. Mas vamos lá, doutor. Melhorou. Então, assim, pronto, ótimo, perfeito. Então, assim, interessante porque eu sempre falo do jovem advogado, porque eu, por exemplo, quando saí da faculdade, eu não sabia para onde. E como você falou nos bastidores, você acaba indo para o comum. Ou vai para a justiça civil, ou vai para o processo penal, ou vai para outros ramos do direito, que acaba você sendo mais um advogado. Diferentemente que você percorrer, ainda tá complicado, né, doutor? A microfone... Não, mas dá para seguir. Não sei se o pessoal aí tá ruim para o pessoal. Perfeito. Doutora Samila já está dizendo que melhorou aqui. Pronto, perfeito. Então, assim, meus nobres, quando eu saí da faculdade, eu acabei, rapaz, vou me deparar com o quê? Quero fazer o quê? Acabei indo para o direito comum e para o direito criminal. Mas eu não escondo a paixão que tenho pelo direito esportivo. Por quê? Porque, como eu disse, a nossa infância, né, ela foi toda atrelada ao esporte. Então, a nossa tendência ao esporte é grande. Por essa razão, acho que o direito desportivo ele chama muita atenção nesse sentido. Muita atenção, por quê? Porque você acaba vendo tendo um outro olhar para aquela justiça que, inclusive, está em ascensão. E que muitos estudantes de direito acabam não tendo a oportunidade de se debruçar melhor sobre o tema, né? Mas é verdade, né? Eu acredito que essa situação deva melhorar com esse novo olhar em relação à pandemia. Pós-pandemia, nós teremos um novo começo, né? Então, eu acredito que isso seja salutar. O pessoal está chamando de novo normal, né? Novo normal, perfeitamente. Bom, Renato, então, deixa eu só explicar aqui um pouco, como você falou aí do seu começo, que realmente quando a gente tira a OAB, a gente fica meio sem saber para onde ir, né? Às vezes a gente quer uma área, mas aí as oportunidades que vão aparecendo vai ser para outra área, né? Então, quando eu tirei meu OAB também, não comecei atuando no direito desportivo, comecei a fazer uma pós antes de tirar meu OAB. Então, comecei estudando em 2016 para 2017 e fui trabalhando em paralelo no direito do trabalho, que eu também gosto muito, e no direito civil. Então, quando o jovem advogado se forma, né, ele vê meio que já com os caminhos trilhados.
Ou vai para o Verdade. direito civil, ou vai para o direito do trabalho, direito penal, aquilo que a gente estava conversando, né? Aqueles ramos mais comuns. E eu tive a necessidade de procurar um ramo diferente. Foi aí que eu conheci o direito esportivo e desde lá não desapeguei mais. Tá certíssimo. E eu acho que o grande desafio do profissional é esse, né? Porque muitas pessoas falam, né, doutor? Poxa, o direito está encharcado, está complicado. Eu acho que tem mercado para todos. E você deve se qualificar dentro daquele mercado que você escolheu. E o melhor mercado é aquele onde você se destaca tentando ser o melhor. Então, acho que, independentemente do direito civil estar encharcado, se você for o melhor, você vai estar sempre sendo procurado. Eu acho que essa é ótima. Eu acho, Renato, que a principal questão é você saber e ter foco no ramo que você quer seguir, né? Porque muitas vezes, como eu falei, a gente quer seguir um ramo e as oportunidades que a vida aparece vão levando a gente para outro. Mas a gente não pode deixar de ter o foco de saber o que a gente quer. Graças a Deus, hoje, eu estou iniciando ainda, né? Mas já tenho alguns casos do direito desportivo, porque quando a gente inicia e o pessoal olha, tu está fazendo pós em quê? Vai querer seguir em que ramo? Aí você fala, né, direito desportivo. Aí o pessoal olha assim, direito desportivo? Mas sai disso aí que não dá dinheiro, não. Aí o pessoal começa a criticar, né? O pessoal começa a criticar, rapaz, isso aí não tem futuro, não. Vai fazer outra coisa, vai pro direito penal, vai pro direito civil. Mas aí é o que eu falei, né? A gente precisa saber onde quer chegar e ter foco no que a gente quer. Certeza. Isso é o mais importante, viu, o pessoal que está assistindo a live. Excelente, pertinente comentário do Dr. Breno. Você precisa ter foco, você precisa ter seu objetivo. E o seu objetivo é decidir e arcar com as consequências da sua decisão. E com certeza, se você persistir, não tem dúvida que o êxito... Uma hora vai dar certo. Verdade. Doutor, excelente explanação. Agora, como é que você poderia nos esclarecer como é que é o funcionamento, a organização da justiça desportiva? Como é que funciona a justiça desportiva? Bom, a justiça desportiva, ela é regulamentada, ela tem como base a Constituição e é regulamentada pela Lei Pelé e pelo CBJD. A composição dela, como é que se dá? A composição dela, ela se dá por 2 membros indicados da entidade de administração do desporto, que é a federação, né? A federação indica 2 membros, tem também 2 indicações da OAB, certo? E tem mais um representante dos árbitros. Elas são compostas por 9 membros, né? Eu falei já de 2 da entidade de administração, 2 da OAB, um representante dos árbitros, um representante dos atletas, por meio de sindicatos, vamos botar aqui mais no coloquial, né? E também 2 representantes dos clubes, que são as entidades de práticas desportivas que estejam vinculadas às principais competições organizadas pela federação. Então, essa é a composição do pleno do TJD. Tem as comissões disciplinares também. E o pleno do TJD, ele age como se fosse uma segunda instância. Primeiro, o processo de regra geral, claro que tem suas exceções, mas de modo geral, se inicia nas comissões disciplinares, que possuem 5 auditores. E aí, caso a pessoa ou o clube não goste da decisão, vai recorrer e esse recurso vai direto para o pleno do TJD. E caso também não concorde com o recurso, aí vai para o STJD, que a composição de todos os tribunais, eles se dão da mesma forma. Os plenos são compostos por 9 membros auditores, também tem os procuradores gerais, tem a questão também da defensoria dativa, que é, botando aqui na prática, é como se fosse o defensor público da justiça, né? Inclusive, é um ramo muito bom também para quem quer aprender. Inclusive, agora, recentemente, eu ingressei no TJDAD,
que é o Tribunal de Justiça Desportiva de Antidopagem, como defensor da ativa, para a gente ajudar esses atletas aí que não possuem recursos para pagar advogados, porque o Tribunal de Justiça Desportiva Antidopagem, ele é diferente dos tribunais convencionais. Ele é um tribunal unificado e ele é competente para julgar todas as modalidades. Então a gente não pega só futebol, não pega só basquete, a gente pega casos de atletas do fisiculturismo, pega casos de atletas do atletismo. Então ele envolve tudo isso, todas essas modalidades. E o defensor da ativa ele trabalha dessa forma, de forma como uma defensoria pública, para ajudar e defender aqueles atletas hipossuficientes. Perfeito, doutor Breno. E aí, agora é uma dúvida minha, se você me permitir tirar. A questão do doping, as substâncias, digamos, para o futebol, que são proibidas, são as mesmas, por exemplo, de substâncias proibidas para o vôlei, para, por exemplo, a esgrima ou qualquer outra atividade esportiva? Cada modalidade ele tem seu regramento e suas permissões diferentes, né? Claro que tem as substâncias gerais, mas eles têm seu regramento diferente. Tem algumas modalidades de luta que o atleta precisa perder peso, tem algumas coisas que elas são permitidas em caso de exceções, mas na regra geral todas as substâncias elas são elencadas para todas as modalidades. Porque o doping, ele não é só para... O conceito do doping, ele não é só para você obter um resultado superior. O doping também, ele se você estiver portando alguma substância, se você estiver traficando, vamos dizer assim, se você ingerir, se você for pego com substância no bolso, isso já é considerado doping. Já é considerado. Então, no tribunal, no TJDAD, é muito difícil ter a absolvição do atleta. O máximo que pode acontecer é a redução da pena. Mas é muito difícil, casos raros, acontece a absolvição. Não vou poder te falar mais como é o funcionamento, porque, como eu disse, eu ingressei recentemente e a gente vai pegando mais na prática, né? Sim, sem dúvida. Não, mas só a sua explanação já foi importantíssima. E nós temos um caso muito célebre, né, que é o do Armstrong, lá do ciclismo. Né? Ele, inclusive, foi banido do esporte. Salvo engano, foi vitalícia a decisão dele? Salvo engano, não foi? Eu não me recordo bem, mas eu acredito que seja. O banimento do esporte não tem mais volta. Perfeito, isso mesmo. Então, foi uma pena grave. Nós também tivemos a Rebeca Guzmão, que caiu também no doping, né, num passado aqui não tão distante, mas tivemos alguns casos em relação a doping que, de fato, um procedimento, é necessário até mesmo para deixar o esporte, como você disse, não é só de ter rendimentos, mas tem algumas substâncias que acabam melhorando o seu rendimento e, de fato, acaba desigualando o que seria o conceito de desporto. O que ocasiona o desequilíbrio da competição, né? Perfeitamente. E aí entra um dos princípios básicos da atividade esportiva, que é o fair play, né? O famoso jogo limpo, que inclusive é um dos princípios da própria atividade do desporto, né? Doutor, excelente, perfeita a explanação. Como você já iniciou e até eu já puxando o gancho, como é que é o direito do trabalho, como funciona o direito do trabalho desportivo? Eu tenho até uma situação interessante, porque recentemente, como eu até lhe disse, um colega meu, um conhecido, queria ingressar na carreira do futebol, e aí ele, doutor, rapaz, como é que funciona o contrato e tal? Como eu não sou habilitado para a área, eu tive que fazer um estudo para poder chegar até uma conclusão lógica até ele. Mas já trazendo aqui para você, como é que funciona o direito do trabalho no âmbito desportivo? Bom, o direito do trabalho desportivo, ele tem sua lei específica, que é a Lei Pelé, que é a chamada Lei Geral do Desporto. Vou falar tirar algumas coisas da lei, para a gente poder dar uma explanação breve aqui. Então, o contrato de trabalho,
o contrato de trabalho do atleta profissional, ele tem uma nomenclatura diferente. É contrato de trabalho especial desportivo. Então, contrato especial de trabalho desportivo. Então, ele tem o prazo mínimo de 3 meses. O clube só pode firmar um contrato com o atleta no prazo mínimo de 3 meses e no máximo de 5 anos. Teve umas mudanças agora com essas MP, essa MP aí, a 984, né? E bem polêmica, que permitiu agora, nesse período de pandemia, o clube fechar um contrato de, no mínimo, 30 dias, para poder encerrar com os campeonatos. Esse ponto aí eu achei bem eficiente, a MP, porque muitos clubes agora, eles estão na fase final e eles não vão conseguir arcar com 3 meses de contrato, né? Porque o contrato ele não vai ser só o salário. O atleta também vai ter direito a FGTS, 13º, as verbas rescisórias, e também tem a famosa cláusula compensatória. O que seria a cláusula compensatória? É quando o clube fecha um contrato com o atleta, vou botar aqui para a prática, o clube fechou um contrato com um atleta de 5 anos. Só que aí chega com 1 ano de contrato, o clube decide dispensar o atleta sem justa causa. Então, vai pedir uma multa, que essa multa vai ser de um salário até o final do contrato, os meses de salário até o final do contrato, que é a chamada cláusula compensatória. E também, para os clubes, tem a cláusula indenizatória. E o que seria essa cláusula? A cláusula indenizatória voltou, tá me ouvindo? Tá me ouvindo direitinho, doutor? Tô te ouvindo. Pronto, pode concluir. A cláusula indenizatória. A cláusula indenizatória, ele é o inverso da cláusula compensatória. É caso o atleta queira rescindir de forma unilateral o contrato, ele vai precisar pagar uma cláusula que é prevista no contrato. Caso não seja prevista, a Lei Pelé cobre essa omissão do contrato. Então, casos práticos, o clube fecha um contrato com o atleta de 2 anos. Aí passa 1 ano, o atleta passa 1 ano no clube, e chega outro clube interessado para contratar o atleta. Só que o atleta ainda tem mais 1 ano de contrato vigente. Aí tem que pagar essa cláusula indenizatória, né? Que popularmente no futebol aí, quem paga são os clubes, não é o atleta. Sim, é interessantíssima essa questão, porque na prática é muito diferente, né, doutor? Na prática você olha, começando pelo contrato de trabalho, contrato especial de trabalho, e o que eu acho interessante também é a questão dos contratos de trabalho no tocante aos jogadores de futebol, né? São salários astronômicos, que muitos acabam caindo na própria justiça do trabalho para dirimir essa pendência, e aí, nesse presente momento de dificuldade financeira, de recessão financeira que nós estamos passando, por exemplo, uma cláusula rescisória do Gabigol, imagine aí como é que seria. Meu Deus do céu, é um negócio assim a se pensar, poxa. E dentro do conceito que o doutor falou, eu fico imaginando as dificuldades que o clube tem que pagar, por exemplo, um Neymar da vida, Com um certeza. Cristiano Ronaldo. Com certeza. Mas, Renato, por incrível que pareça, casos como o Gabigol, casos como o Neymar, são apenas 5% dos jogadores brasileiros. Quando a gente pensa em futebol, né, a gente tem uma realidade totalmente distorcida. Porque a grande maioria dos atletas, eles ganham entre 1 a 3 salários mínimos. Tem até uma porcentagem uma pesquisa de 2016 que a CBF fez, salvo engano, até R$2.000 são 88% dos atletas profissionais registrados na CBF. E cerca de 5% ganham a mais de 100 mil. Posso até estar equivocado aqui nos números, mas é mais ou menos isso. E é uma realidade totalmente fora do comum que a gente pensa, né? Tem muitos atletas aí que sobrevivem com um salário mínimo e só possuem 6 meses de contrato, né? Para aquele período do estadual.
para poder buscar uma fonte de renda. E no outro semestre, muitos deles procuram outro emprego, né? Verdade, verdade. É uma realidade, né, dentro do nosso país. E, doutor, já começando a trabalhar dentro do nosso final aqui, que por mim eu passava aqui, fazia mais uma live para tirar todas as minhas dúvidas. Mas como é que você enxerga hoje, como presidente da Comissão de Direito Desportivo, da subsecção, subsecção litoral da OAB Ceará, como é que você vê o retorno dessas atividades desportivas nesse presente momento? Nós tivemos aí, no meio da semana passada, o jogo, né, do Flamengo e Bangu, tivemos no domingo o Vasco, e o próprio prefeito aí, lá no Rio de Janeiro, Crivella, acabou retornando, voltou, né, na sua decisão e acabou de novo barrando as atividades. Como é que você vê esse retorno das atividades desportivas aqui no nosso país, diante do cenário que nós estamos passando? Bom, Renato, diante do cenário que estamos passando, eu acho um pouco precoce. Claro que a gente tem que especificar algumas modalidades para ser voltadas, alguns campeonatos. O futebol ele é um meio de contato muito grande, né? Não tem como ser evitado, por mais que são todas as medidas de precaução. São 11 atletas de cada lado, comissão técnica, comissão de arbitragem, tem um contato muito grande e uma probabilidade de contágio maior ainda. Então, na minha visão, é um pouco precoce o retorno agora dos campeonatos. Acho que seria até um pouco válido o retorno dos treinamentos como estão fazendo, com todas as medidas de precaução. Agora, lá no Rio de Janeiro, é um caso meio atípico, sabe? Está tendo muita confusão. Botafogo e Fluminense, inclusive, ingressaram com ações judiciais, fora da justiça desportiva. Tá uma confusão muito grande. Às vezes, até quem é do direito desportivo fica sem entender esse imbróglio, né? Porque Sim. Teve decisões do TJD do Rio, o TJD do Rio não acatou os pedidos do Botafogo e do Rio de Janeiro, eles ingressaram no STJD, salvo engano, esses dias o STJD acatou o pedido deles para adiar a partida, e realmente está esse imbróglio aí, e o retorno dessas atividades tem que ser com muita cautela, tem que ser com todas as medidas de segurança, para a gente poder ter um esporte eficiente, mas não esquecer que, em primeiro lugar, está a saúde, né? Verdade, eu concordo plenamente, doutor, não tiro nenhuma vírgula do seu comentário. E só para finalizar, e aí eu prometo que finaliza. Eu ficava à vontade, rapaz, se fosse por mim, eu ficava até o outro dia aqui falando sobre isso. É um tema muito bom, que chama muito minha atenção. Então, como você falou, aliás, como eu conversei nos bastidores, o requerimento já está pronto, só falta dar a entrada. Beleza? Você será muito bem recebido. Muito obrigado, doutor. Desde já agradeço bastante. E quem estão submetidos à justiça desportiva? Bom, quem está jurisdicionado pela justiça desportiva? São todos aqueles que estão na competição, seja ela na parte organizacional, seja ela na parte operacional, ou seja, os atletas também. Então, são os atletas, são os dirigentes de clubes, presidentes, diretores, árbitros e os membros da arbitragem. Mas tem um caso que não está jurisdicionado na justiça desportiva, que a justiça desportiva não alcança, que é o torcedor. Porque o torcedor ele é regulamentado pelo Estatuto do Torcedor, né, que foi criado lá em 2003. Então, a gente já viu, passou aqui no estado, já viu muitos casos que os torcedores quebram, fazem tudo, mas quem acaba sendo punido são os clubes, né? Então é uma situação bem delicada, que eu acho que a gente poderia fazer um estudo desse. Eu sei que é muito difícil punir a pessoa, mas tem alguns estudos já relacionados a isso. A gente tentar punir o infrator e não o clube, porque acaba prejudicando toda a torcida, não só o infrator que cometeu aquela infração dentro da arena desportiva, né? Verdade, concordo plenamente. Doutor, eu agradeço demais
todos os esclarecimentos. Agradeço em nome da instituição, Faculdade Vale do Jaguaribe. Agradeço também em nome do professor Francisco a sua ilustre presença. Sem sombra de dúvida, trouxe um novo olhar para as pessoas que estavam acompanhando, seja ele aluno, seja ele também profissional da área. Agradeço imensamente a sua paciência de estar aqui compartilhando. Espero aí, de repente, em um momento futuro, estar fazendo mais uma outra live com você, de repente com outro tema relacionado à justiça desportiva. Já deixo aqui também o convite para que em minhas redes sociais façamos também algumas explanações breves da justiça desportiva. Muito obrigado pela sua presença, doutor. Eu que agradeço, Renato. Queria agradecer mais uma vez a instituição FVJ, em nome do professor Francisco, pela oportunidade e confiança da gente poder estar falando um pouco mais sobre o direito desportivo. Agradecer também a você pela condução da live. E, como eu falei, né, por mim a gente ficava aqui até o outro dia. E também a quem nos acompanhou, né? E queria deixar um recado, Renato, para quem quiser, volto a falar, quem quiser, tem interesse no direito desportivo, quem quiser participar, a gente futuramente está com o projeto da comissão de instituir um grupo de direito desportivo para fomentar o máximo que a gente puder, com realização de eventos, né? Que como eu tinha falado com você, a gente tinha um evento programado agora para maio, que ia levar uma sessão itinerante do TJD, mas aí com essa pandemia a gente ficou impossibilitado. Então, a comissão, não só a comissão da subseção do Litoral Leste, mas falo em nome do presidente Mauro Neto, também da seccional. As duas comissões estão de portas abertas para quem quiser ingressar, mas se for para ingressar, tem que ingressar para ralar também, para trabalhar com a gente, para estudar. Não é para entrar só para dizer que está na comissão, né? Tem que fazer valer esse ingresso. Então, coloco a comissão à disposição. Falo até também em nome da subseção. O colega advogado que quiser, falo até em nome do presidente Júnior Batista, é um cara excepcional. Quem precisar da subseção do Litoral Leste, seja ela para ingressar em alguma comissão, vai lá, entre em contato com a subseção, fala com a Dani, pessoa totalmente acessível, que a gente sempre vai estar à disposição para somar. Se for para somar, a gente sempre vai estar à disposição para auxiliar, para orientar quem for preciso. A comissão e a subseção estão de portas abertas. Ele espera lá com a gente, viu, Renato? Vou estar lá, me aguarde, eu estou lá. E eu queria saudar aqui a presença do professor Lúcio Telmo Meirelles, que esteve aqui presente e mandou um alô aqui para você, doutor Breno, e deixa aqui registrado o abraço ao doutor. Abraçar o Lúcio Telmo aí, que é um amigo da família também, que ajudou aí, fez essa intermediação dessa live. E agradecer a ele também por ter feito parte disso. E realmente foi um prazer estar aqui, Renato. Agradecer a todo mundo que ficou nos acompanhando aí. E dizer que estou sempre à disposição, sempre que for para falar sobre direito desportivo e direito do trabalho, a gente sempre está à disposição aqui para conversar. Beleza, doutor? Pois estamos juntos. Até a próxima, viu? Valeu, meu amigo. Abraço, pessoal. Obrigado.